Boa tarde, bem-vindo ao Assembleia Geral. Passos Coelho anunciou esta manhã, no debate quinzenal, que o Governo está a negociar com o Banco Europeu de Investimento uma linha de crédito de 5 mil milhões de euros para a economia. Uma economia que começa, diz Passos Coelho, a recuperar o seu poder de atração sobre os investidores. Os próprios processos de privatização que têm conseguido trazer recursos financeiros adicionais à nossa economia e que mostram que os agentes económicos estão confiantes na economia portuguesa. Ainda ontem, a notícia que tivemos do lançamento de uma OPA sob a brisa, num montante que pode vir a atingir cerca de 700 milhões de euros, é um sinal claro de que existe interesse da parte dos agentes económicos em aportar mais financiamento à economia e que estão a apostar no desenvolvimento da nossa economia. Mas é importante também ter em linha de conta que nós estamos ainda a fazer a negociação com o Banco Europeu de Investimentos de uma linha adicional que poderá ir até cerca de 5 mil milhões de euros para financiamento adicional à economia portuguesa. Ainda no debate, António José Seguro desafiou o Governo a trabalhar em conjunto com o PS para reduzir os gastos na energia. Pedro Passos Coelho disse sim. António José Seguro quer trabalhar com o Governo sobre o setor da energia e lança um desafio ao Primeiro-Ministro. O desafio de que possamos trabalhar em conjunto para rever as rendas que existem nesse mercado, para que exista uma alteração do estatuto das entidades reguladoras. Sabe quanto é que isso significava de menos custos para as empresas e para as famílias portuguesas? No mínimo 150 milhões de euros. Não posso acompanhá-lo quando refere a questão da energia. Nós estamos a negociar, foi uma negociação que se iniciou em setembro do ano passado. A única garantia que o Governo deixa é o fim do déficit tarifário em 2020 e assim o cumprimento do memorando de entendimento. Além disso, Pedro Passos Coelho admite discutir no Parlamento as alterações na regulação do setor. O financiamento da economia foi o tema do Governo e, por isso, o Primeiro-Ministro sublinhou o pagamento de dívidas que o Executivo está a preparar. O PS responde e diz que a medida peca pelo atraso. Não há nenhuma novidade no pagamento de dívidas. A única novidade que hoje ficamos a saber é o atraso. O Sr. Primeiro-Ministro, há 4 meses, que falou que ia tomar essa iniciativa. Fê-lo em dezembro, falando em 2 mil milhões, fê-lo em dezembro, falando em 3 mil milhões, e agora, no Orçamento de Estado, pelo menos em despesa direta, estão lá 1.500 milhões. Mas se o senhor foi lento a tomar a decisão fundamental, foi rápido na propaganda, Sr. Primeiro-Ministro. O que este Governo não quer fazer é o que outros governos fizeram. Despender somas fabulosas para regularizar a dívida do Estado, de modo a não acautelar que essa dívida não voltasse a acumular-se por parte das instituições públicas. Não queremos, portanto, ser tão indisciplinados quanto outros governos foram no passado. Por isso, Pedro Passos Coelho diz que não existe um grande atraso, mas admite que o processo é mais demorado para que as dívidas agora saldadas não voltem a entrar nas contas públicas. E o Código de Trabalho foi hoje aprovado no Parlamento com a abstenção do PS. Mais de 55 deputados socialistas apresentaram uma declaração de voto conjunta. Na maioria, houve também um voto contra, o do democrata cristão Ribeiro Castro. A proposta de lei foi aprovada. A revisão ao Código Laboral foi aprovada na generalidade esta sexta-feira, mas a votação não foi pacífica. A maioria votou a favor, Bloco e PCP votaram contra. O PS absteve-se, mas mais de 55 deputados socialistas apresentaram uma declaração de voto conjunta. No texto, lê-se que o PS honra os seus compromissos e que por isso votará a favor das normativas que integram a proposta de lei. No entanto, rejeitam as medidas de política laboral que se afastam dos compromissos do memorando. António José Seguro continua sem reunir consenso na sua bancada e no fim do debate quinzenal preferiu não comentar as divergências no PS. No final do plenário, o líder parlamentar socialista, Carlos Zorrinho, afirmou que o PS vota a favor do Código do Trabalho na votação final global se todas as propostas socialistas forem aceites. Caso contrário, abstém-se. Na votação desta sexta-feira, há ainda a destacar os votos contra da deputada socialista Isabel Moreira e do democrata cristão Ribeiro Castro. O deputado do CDS-PP quebrou a disciplina de voto e o líder da bancada fez questão de lembrar a atitude do também centrista
José Manuel Rodrigues, que, depois de ter violado a disciplina do voto, se demitiu. A discussão da revisão ao Código Laboral segue agora para a especialidade. Há 6 meses em situação de desemprego. E, evidentemente... Hoje olhamos para o debate quinzenal desta manhã. O tema escolhido pelo Primeiro-Ministro foi o financiamento à economia. E já sabe, se quiser participar no programa de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: o Governo tem uma estratégia para o crescimento? Também pode enviar o seu comentário para o e-mail assembleiageral@económico.pt. Agora passamos à análise com as presenças de Mauro Xavier e Francisco Banha, comentadores ETV. Boa tarde aos dois e obrigada pela vossa presença. Passos Coelho disse esta manhã no debate quinzenal que o país está agora em melhores condições para financiar a economia. Pergunto-lhe se concorda e o que é que mudou, se assim for. Boa tarde. Em primeiro lugar, penso que sim, que o Governo, em função das medidas que estavam definidas no plano da Troika, que tem vindo a cumprir, e sendo esse plano da Troika algo importante para a estabilização da economia portuguesa, e nomeadamente das finanças públicas, penso que sim, que ao estarem a ser cumpridos uma série de pressupostos que estavam inseridos no programa, penso que temos naturalmente que ser bem recebidos por parte dos mercados, não é? Esse aspecto é bastante positivo. E daí que não é de admirar, inclusivamente, os bons resultados alcançados, até com a diminuição dos compromissos dos juros perante a dívida com a Troika, bem como a forma como o Portugal está a conseguir colocar a sua dívida no mercado. Portanto, acho que isso é um bom sinal e, portanto, aí o Sr. Primeiro-Ministro não disse que nada que não possa ser confirmado pelos dados, não é? Faço-lhe a mesma pergunta. E o que é que mudou para o país ter agora melhores condições? Não se trata de termos nenhum interruptor em que transforma algo que estava apagado em algo aceso, portanto, na prática é um momento contínuo. E eu acho que temos que olhar isto, e acho que o Primeiro-Ministro no último fim de semana tem uma metáfora que eu acho que é feliz, que é a ideia da maratona no Congresso do PSD, em que diz: não adianta começarmos a querer fazer um sprint na fase inicial. Portanto, estamos numa fase em que precisamos de transparência, sobretudo, e, por outro lado, de uma determinação em conseguir cumprir um conjunto de medidas difíceis. Esses dois sinais o Primeiro-Ministro tem dado. E respondendo aqui à pergunta de hoje, é como é que a economia voltará a crescer, eu diria que vai assentar sobre um ponto importante, que é a capacidade do Primeiro-Ministro e do Governo conseguir libertar o peso do Estado para a economia real. E esse é o desafio que ele tem nos próximos 3 anos. E não é uma coisa que se vai ver num único momento, é uma coisa que se irá ver ao longo do tempo. E, portanto, o Primeiro-Ministro hoje, ao dizer que as privatizações são um sinal positivo, ou seja, o fim das Golden Shares e um conjunto de privatizações que já ocorreram e outras que vão ocorrer, é exatamente essa passagem de uma gestão privada para uma gestão pública e o saneamento de um conjunto de empresas públicas para evitar um conjunto de passivos. E eu diria que, quer na RTP, quer no setor dos transportes, que acabam por ser os mais mediáticos, essa reestruturação está a ser feita. É evidente que existem noutras áreas em que ainda precisamos de trabalhar e que o Governo precisa trabalhar. Quais? Por exemplo, o setor energético, estamos a falar do déficit tarifário, que está muito em voga hoje em dia, mas eu diria que todos os setores acabam por ter o seu déficit tarifário como emblema. Portanto, temos as famosas PPP que vão fazer aquilo que possa ser o sucesso ou não de todo este plano de consolidação. Temos a questão da coragem política que vai ser preciso aplicar, porque ou todos deixarão de ter sempre o 13º e 14º mês, ou vai ser preciso despedir cerca de 100 mil ou libertá-los para a economia privada. Portanto, é evidente que temos aqui grandes marcos que vão ser precisos ser resolvidos. O Primeiro-Ministro diz duas coisas que me deixam tranquilos, que é: um, não tem uma bola de cristal e não sabe o que vai acontecer, e, portanto, para outros que tinham bola de cristal e que tinham certeza do que ia acontecer, eu acho que isso, pelo menos, é uma postura honesta, e, portanto, dá-me essa confiança inicial. Agora, é um desafio muito complexo, o caminho é muito estreito para o sucesso, mas acho que cabe a todos, sobretudo aqueles que não estão no Governo e que estão nas empresas, ajudarem também ao crescimento económico. E hoje, sobretudo com as notícias de ontem, quer do lado da Galp, quer do lado da Brisa, são sinais importantes dos empresários em Portugal a dizerem presente: as empresas já não correspondem ao seu valor de mercado, já passou para lá da questão da especulação e, portanto, nós vamos investir porque acreditamos que o valor real
é acima do que este valor que o mercado traduz. E esse é um sinal importante de confiança, quer dizer, basta, chega de especulação do mercado, nós, em termos de economia real, vamos trabalhar. E isso, como dizia, bate certo também com uma descida acentuada da taxa de juros. Ainda não estamos em níveis normais, ou ainda estamos muito longe de níveis normais, mas pelo menos deixamos os níveis estratosféricos que não faziam nenhum sentido. Mas esta descida das taxas de juros também é uma descida que muitos dizem que pode até ser fictícia, por causa da intervenção do BCE, ainda para mais. Portanto, agora nota-se uma acalmia nos mercados, mas que pode não continuar por muito mais tempo, ainda por cima se Espanha continuar... Todos os mercados vão ter sempre esse impacto. Eu já tivemos essa oportunidade. Eu diria que o problema dos mercados só se resolveria com coragem política que eu não tenho visto da Europa, e não nada tem a ver com os eurobonds, tem a ver com a possibilidade do Reino Unido entrar na zona euro. No dia que o Reino Unido diga nós que podemos entrar e não queremos, vamos entrar na zona euro, a zona euro sai fortalecida e deixa de haver ataques especulativos. Portanto, até lá, até lá eu acredito que será sempre cíclico, ou seja, porque não temos uma verdadeira moeda única deste espaço económico e, portanto, continuamos a ter o Reino Unido por um lado, a Alemanha e a França por outro, com interesses não interligados na defesa da moeda única. E isso não é de salutar para o espaço em que convivemos. Portanto, eu diria que a ausência do Reino Unido, da Suécia e da Dinamarca, enquanto economias que podiam ter optado e optaram por não estar, não fortalece o compromisso político. E esse compromisso político é que tem fugido ao longo dos tempos e temos defendido em compromissos, vamos assim dizer, com base em memorandos e em números económicos e não com vontades de países. E diria que essa tem que ser a alteração. Aquilo que mais me preocupa hoje tem a ver um bocadinho com estas 55 declarações de voto do Partido Socialista. Já lá vamos. Agora quero voltar ainda, Francisco Banha. Sim, porque fui muito telegráfico na minha resposta, porque concentrei apenas na pergunta. Eu queria também perguntar-lhe sobre esta questão do país estar agora mais atrativo aos investidores. Sim, pronto. Sobre isso eu penso que já foi respondido e agora queria lhe dizer, isso está de alguma forma conseguido, pelo menos o Governo tem estado a conseguir, nomeadamente o Ministro das Finanças, uma grande disciplina, nomeadamente no cumprimento integral das medidas que estavam no caderno da Troika. Portanto, há um caderno de encargos que ele tem que cumprir e está a cumprir, mas o problema para mim não chega, não é? E ainda recentemente tivemos o Boletim da Primavera do Banco de Portugal e mete a realidade bastante dura, ou seja, estamos com menos emprego, menos salários, menos rendimentos disponíveis, uma taxa de desemprego pode atingir 17% e, portanto, há alguma coisa que não está a funcionar. E o que é que não está a funcionar? Na minha opinião, não está a funcionar aquilo que não está no programa da Troika, aquilo que depende da economia portuguesa e das medidas para a retoma da economia, do reforço da economia, que infelizmente... Porquê? Porque aí é uma questão de política, tem a ver muito com a política que está na nossa esfera de atuação. Por exemplo, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou que, o alargamento dos prazos da linha PME Investimento, portanto, a criação do programa PME Investimento. Portanto, tudo medidas que foram implementadas, mas que foram sempre atrasadas no tempo. Ou seja, a PME Crescimento, por exemplo, foi criada ou foi operacionalizada a 16 de janeiro ou 16 de fevereiro, já nem me recordo, 16 de janeiro, quando poderia perfeitamente ter sido estabelecida ou implementada, por exemplo, em agosto ou setembro. E, por exemplo, outra das medidas que o Sr. Primeiro-Ministro também refere é a questão relacionada com a questão da reestruturação do capital de risco público. Não aconteceu nada ainda no capital de risco público, porque aquilo que está a ser feito à data de março, que eventualmente terá como consequências maio, junho, não teve impacto na economia. Ou seja, enquanto se deveria estar preocupado em analisar que tipo de ações é que com o capital de risco público poderiam ser desenvolvidas, estamos preocupados com questões de governance, com questões de fusões. E, portanto, há aqui medidas que, do ponto de vista da economia, poderiam e deveriam ser lançadas no mercado e então a ser atrasadas. Não sei se por desconhecimento destes programas, da existência dos fundos existentes, mas há coisas que não acontecem. E outra coisa, por exemplo, preocupante é, por exemplo, quando nós temos um setor público que acumula mais de 5.300 milhões de euros de dívida. A quem? A quem é que tem essas dívidas? Ao nosso tecido empresarial. E as pessoas, e todos nós, e nomeadamente quem está à frente destas pastas, tem que, de uma vez por todas, interiorizar que a economia empresarial não é só constituída pelas grandes empresas que fizeram ontem as OPAs. São constituídas já 373 mil empresas em Portugal que entregam declarações fiscais. Esse é o tecido empresarial português, que é quem entrega as declarações ao Estado e quem tem atividade económica está a ser, de alguma forma, controlada. Dessas 373 mil empresas, 330 mil exportam zero. O que é que isso significa? Significa que dependem da economia portuguesa, dependem da economia interna. Ora, têm que ser criados mecanismos que possam, de alguma forma, desasfixiar
a carga com que essas pequenas e médias empresas se encontram. Ora, que mecanismos é que poderiam ser esses? Podiam ser, olha, por exemplo, estou-me a recordar agora, criar uma câmara de compensação, por exemplo, para fazer o quê? Para fazer, por exemplo, empresas, pequenas e médias empresas, que trabalhem para as grandes utilities, por exemplo, para uma EDP, para uma Galp, para uma Portugal Telecom, para os grandes setores de distribuição que pagam, podem estar a pagar a 90, 120, 130 dias, as pequenas e médias empresas poderiam, por exemplo, descontar as faturas que têm perante essas entidades para junto de alguma entidade que depois, de alguma forma, servia ali de compensação. Porquê? Porque há um risco, o risco de uma EDP, de uma Galp, de uma Portugal Telecom não pagar é baixa, os ratings dessas entidades são mais ou menos credíveis e podiam ter aqui um mecanismo. Como é que se tinha dinheiro para essa cama de compensação para descontar? Certamente que tal como se encontrou o mecanismo das garantias mútuas, da garantia mútua, que permitiu injetar na economia portuguesa milhões de euros, através do garante do Estado perante os bancos que de alguma forma poderiam financiar as empresas que não tivessem, uma situação que fosse compatível com os momentos em que nós estamos a viver, isso podia ser feito. Agora, isso tem que ser proativo. Não podemos estar à espera que os problemas aconteçam e depois vir com soluções. Portanto, esta medida que está a ser negociada agora com o Banco Central Europeu, por exemplo, será que não podia, ou seja, se calhar não podia, eu posso questionar que não podia, mas que poderia eventualmente ter sido antecipada no sentido de promover esta bolsa ou esta cama de compensação, podia. Assim como as dívidas que o setor público tem para com a economia, quem é que financia? Estava eu a dizer há pouco. Quem é que está a financiar o setor público do Estado? São as pequenas e médias empresas, mas depois não têm dinheiro para pagar, para assumir os seus compromissos. O que é que vai acontecer? As empresas vão falindo. O desemprego, no período de 3 anos, são 143 mil empregos perdidos em 2011, 174 mil empregos perdidos em 2012 e vai continuar. Ou seja, nós temos que perceber, também temos que atuar ao nível da microeconomia. E a visão está só no lado da macro, e nomeadamente muito ligado ao programa da Troika, mas tem que haver a coragem e a capacidade também do lado da economia fazerem-se medidas. E há mecanismos para o fazer. Eu dou-lhe, por exemplo, um pequeno caso, que é uma experiência pessoal, que eu tenho essa informação. Nós, neste momento, e normalmente eu falo sempre nestas coisas, mas pronto, eu vou-me repetindo, porque enquanto eu pensar que tenho razão, eu não vou deixar de fazer. Portugal tem, neste momento, disponíveis para investir na área do Venture Capital em novas empresas disponíveis. Não está dependente nem do programa da Troika, nem das restrições orçamentais do Orçamento do Estado português. Tem 150 milhões de euros para investir em startups, em novos negócios, para criar inovação, porque o problema que nós estamos a falar, nós estamos muito sempre contrariados no curto prazo e, efetivamente, as medidas relacionadas com o financiamento bancário, com a garantia mútua, resolve problemas de curto prazo, mas também temos que pensar pelo menos a 2, 3 anos. E isso consegue-se com este tipo de instrumentos de capital de risco. O capital de risco público tem, e privado tem, neste momento, 150 milhões de euros para investir em startups. E tem uma particularidade, esse dinheiro tem que ser investido, em princípio, até junho de 2013, máximo de 2013. A Maria vê algum programa institucional, alguma comunicação institucional ao mercado dizendo que estes programas existem, que estes fundos existem? E porquê é que isso não acontece? Não sei porque é que não acontece, isso não sei que isto deveria ser divulgado, porque isto era um sinal de confiança, dizendo aos empreendedores, por exemplo, aos jovens empreendedores, de que podem ir para fora, quando agora ainda por cima se incentiva os jovens a ir para fora, podem ir para fora, mas através de empresas criadas cá dentro. Porque há os instrumentos necessários para fazer isso. Agora, porquê é que isso não se faz? Não sei porque é que não se faz, que é uma pena não se fazer, é. Mário Xavier, só se pensa no curto prazo, como dizia aqui Francisco Baina. Eu diria que concordo com 50% e outros 50% não, porque eu acho que não é responsabilidade do Estado. Ou seja, eu acho que é responsabilidade das associações empresariais também assumirem aqui esta liderança e da sociedade civil. E, portanto, gosto de distinguir aquilo que são os planos. A minha expectativa não é que o Governo crie empregos. Enquanto todos nós acreditamos que é o Governo que cria empregos e que atua sobre a economia, eu diria que não estamos bem e que é o modelo antigo que faliu com esta última intervenção da Troika. Portanto, a minha expectativa é que nós todos tenhamos aprendido com o passado. Portanto, a única coisa que eu peço ao Governo, é que não cobre o IVA com a fatura, mas com o recibo. Ou seja, para não obrigar as empresas ainda a terem que se financiar adicionalmente. 2, que os bancos que foram intervencionados e que há garantias do Estado tenham um spread máximo por qual eles possam emprestar às empresas. Portanto, para intervencionar sobre o valor que se paga sobre estes créditos. 3, façam medidas ativas naquilo que são as compras do Estado para comprarem bens de incorporação nacional e não de importação neste caso. Ou seja, aquilo que são os números oficiais é que por cada 10 euros que o Estado gasta, 9 vêm de importações.
e isto desequilibra a nossa balança. Portanto, se o Estado quiser fazer só nestes 3 pontos, é isso que lhe peço. O último é aquilo que se possa se chamar estabilidade fiscal, para nós sabermos o que é que podemos contar e não estarmos permanentemente a mudar a estabilidade fiscal, porque não pode ser incorporada em nenhum business plan, portanto não pode ser visto nada. A outra parte, que é essa que eu espero que os portugueses digam presente, são as associações empresariais que cada vez mais se têm que reunir em termos de setor e poder promover estes programas. Portanto, eu não espero que seja o Ministério da Economia, mas que seja a Cotec. Eu não espero que seja o Ministério da Economia, mas que seja a AIP, a CIP, a poderem dizer presente sobre estes projetos de inovação, porque são estas entidades que têm capacidade de dizer se vale a pena continuar a investir, independentemente de também haverem fundos públicos. Ou seja, esta lógica que acabou por correr mal nas parcerias público-privadas, onde o dinheiro das prestações é garantido, o risco não existe e é apenas o encargo do Estado, não pode continuar em termos de modelo. E isso é válido para tudo. Ou seja, se eu, empresário, achar que este projeto é de sucesso e ficar com 50% da empresa e o Estado ficar com outros 50%, a probabilidade de sucesso deste projeto é muito maior do que ele for 100% investido pelo Estado. E isso foi o que nos diz o passado. Portanto, eu concordo consigo na componente em que diz que deve haver maior divulgação, apenas acho que o bónus tem que estar cada vez mais do lado das associações e do setor associativo do que do Estado. Porque esta lógica de ser o Estado que é responsável por promover o país lá fora para atrair turistas. Depois quem ganha, nunca é feito nenhum estudo sobre a campanha do Algarve, se deu mais dinheiro, se deu menos dinheiro, se valeu o retorno ou não da publicidade que foi paga, se vale a pena continuar ou não. É evidente que, do outro lado, há setores que são mais beneficiados e mais prejudicados. E, portanto, tem que ser esses setores a conseguirem entender-se para criar aqui dimensão, porque se nós não criarmos dimensão e continuarmos a olhar só para o país das mais de 300 mil empresas que só trabalham cá para dentro, que não têm muitas das vezes uma lógica sequer de concelho ou distrito, têm apenas uma lógica da sua freguesia, não é viável. Nós, Xavier, vou interrompê-lo e já lhe passo a palavra. Sim, vamos primeiro ouvir o telespectador António Almeida, que nos liga de Lisboa. Boa tarde, a sua opinião. Olá, boa tarde. Olha, eu saúdo os seus 2 convidados, mas não posso deixar de louvar vivamente a intervenção do Xavier, não é? Porque realmente a intervenção dele é corretíssima. Que existe uma estratégia de crescimento parece-me patente, não é? Patente porque o Governo já definiu o que é uma estratégia. Uma estratégia é uma definição de objetivos, grandes objetivos políticos e balizas para, dentro delas, definir táticas de os atingir. É isto que é uma estratégia. Ora, o Governo já definiu esses objetivos. Objetivos de crescimento em Portugal tem que ser, não pode ser outro, senão crescimento das exportações. É para aí que o aparelho produtivo e económico tem que se voltar. Não é para, interiormente, para o serviço doméstico, alimentado através da despesa pública. Esse foi um modelo que acabou. E, portanto, não vale a pena insistir outra vez em criar empresas atrás de empresas que vivem dependentes do Estado, das empresas públicas do Estado. Não é esse o caminho. O caminho é exportação. Outro objetivo principal que o Governo já definiu claramente é que não é o Governo, não é o Estado que define o crescimento económico, é o setor privado, é no meio do setor privado, são as associações empresariais, são a capacidade de iniciativa dos empresários que vai definir o modo como o país vai crescer. O Estado, a função do Estado é facilitar o mais possível essas iniciativas privadas, mas não comprometendo cada vez mais uma despesa pública ou criando estufas para elas crescerem. Não é este o sistema. Já foi definido também como objetivo a redução do peso das despesas públicas no PIB a 35% ou 40%. Quer-se objetivo mais claro do que este no crescimento? Eu parece-me que não há. Já foi definido, quanto às dívidas do Estado, que já referiu o outro comentador, eu devo lhe dizer, quanto às dívidas do Estado, que o problema básico é garantir que elas não se voltem a repetir. Porque as empresas que vivem parasitando o Estado, ou as empresas públicas, por sua vez sustentadas pelo Estado, não podem continuar nesse ritmo. Se hoje pagamos essas dívidas e amanhã elas voltam a viver à custa desse crédito que desapareceu, criando novo crédito, nunca mais saímos daqui. Portanto, o Governo tem toda a razão nisto. É preciso largar, soltar a parasitismo de certas empresas à volta da despesa pública. Depois de definir a função, é isto, a função facilitadora do Estado é o mais importante. Era só isto para já que eu queria dizer. Agora também devo dizer uma coisa.
Embora ligeiramente fora da pergunta que põem hoje, mas a propósito dela. Eu acho que os aparelhos de controle, os órgãos de controle do Estado e da despesa pública devem ser ocupados por partidos de oposição. Eu não vejo, por exemplo, o Governo nesta questão das rendas, da diminuição das rendas, da política de rendas de apoio às empresas produtoras de eletricidade. Eu acho que o Governo devia dar um braço ao Bloco de Esquerda ou ao PCP, porque o Bloco de Esquerda e o PCP têm muito a dizer em defesa do povo desse aspecto. E eu não sou comunista, nem sou do Bloco de Esquerda. Eu acho que o Tribunal de Contas, eu acho que a Inspeção-Geral de Finanças e os órgãos de fiscalização da despesa pública deviam ser controlados por os partidos, por alguns elementos da oposição. O Estado não tem que absorver tudo. Pronto, eu só queria dizer Muito isto. obrigada. Muito obrigada, António Almeida, pela sua intervenção. Francisco Banha, ouvimos aqui este telespectador dizer que o Executivo está no caminho certo, que é apostar nas exportações. Muito bem. Quando nós estamos com 70% das nossas exportações para o mercado europeu, e onde neste momento nós temos um abrandamento potencial de cerca de 2,3%, quando nós temos uma queda acentuadíssima da procura interna de 14%, o que é que isto significa? Significa que esta questão é muito pertinente do ponto de vista teórico, porque nós dizemos que nós temos que passar o peso das exportações do nosso PIB de 30% para 40% ou 50%. Isso, do ponto de vista teórico, é fácil, entre aspas, de comunicar. O problema é como é que isso se consegue obter com o tecido empresarial que, queiramos ou não, é este que nós temos. 330 mil que não exportam. Quando há pouco eu falava da importância da comunicação institucional por parte de alguém, eu não estou a dizer quem, porque não quero entrar em pormenores, para não me acusarem de estar a dizer mal da A ou B. Eu não estou a dizer mal da A ou B, eu estou a dizer da necessidade que o Governo tem que fazer de comunicar aos portugueses que Portugal tem um conjunto de instrumentos que podem ajudar a potenciar essa inovação. E não é só pela questão das associações, é o Governo em termos de imagem institucional. Nós temos um conjunto de parques tecnológicos ao longo do país extremamente importantes. Puxar pelos galões, no fundo. Puxar pelos galões, dizer que nós temos isto, como em tempos se falava dos bens naturais que Portugal tem, as praias, as pousadas, etc. Agora pode-se dizer que nós temos um capital intangível muito forte em Portugal que tem que ser potenciado. E temos exatamente aquele tipo de questões que o meu colega referiu, que promovendo a participação de 50% do Estado, 50% dos privados, pois precisamente os fundos que eu há pouco falei, dos 150 milhões, são nessa ótica. É que são 50% dos privados e 50% do Estado. Nem é do Estado, é de fundos comunitários. Portanto, não é aqui repetir o modelo antigo, é potenciar o modelo e as ferramentas que temos ao nosso dispor pela primeira vez. Porque pela primeira vez estes instrumentos foram criados. Antes não existiam. Agora, quem conhece esses instrumentos? A generalidade das pessoas não conhece. Inclusivamente, quando se fala da reforma do capital de risco público, ainda não aconteceu e já passaram 9 meses e já devia ter acontecido. Como, por exemplo, o meu colega referiu, e bem, uma medida que estava prevista nos programas, quer do Partido Social Democrata, quer do CDS, que era a adoção do método de caixa no pagamento do IVA. Quantas vezes nós já falámos aqui, quer no programas da Comissão Executiva, quer até na Assembleia Geral, e porquê é que esse programa não é colocado em prática? Porquê? Porque eu não estou a dizer que o Governo, aliás, até porque eu próprio, posso dizer, defendi publicamente até a ideia do Dr. Pedro Passos Coelho, o programa do PSD, que o PSD se apresentou ao eleitorado, contendo, veja-se aqui que o programa era uma troika, era um programa da troika que estava incluído pelo professor Catroga no programa do PSD. Vamos ver o que é que estava no programa versus aquilo que está a ser cumprido. Isso é que a mim me preocupa. Eu não estou contra a questão do coisa. O problema, não estou contra, eu não disse que estava contra o alargamento do prazo das linhas, PME investimentos, espetacular. É isso que tem que ser feito, mas muito tarde. Mas não chega. Não chega. Chegar é importante. O problema é que o timing de atuação é redutor, não é suficientemente, ou seja, não é proativo. Dou-lhe um exemplo concreto para percebermos muito rapidamente. Neste momento, o setor da restauração tem um problema em cima das mãos terrível, que vai ter consequências no dia 15 de maio e depois no dia 15 de agosto. O IVA na restauração passou de 13% para 23%. Os restaurantes, por causa desta isto é que é importante perceber, não é só em questões teóricas, é em prática. Procura interna, uma retração de 14%, o que é que isso implica? Que as pessoas não compram. Portanto, a restauração
com o aumento do IVA de 13% para 23%, sem ter capacidade de repercutir isso no preço de venda ao consumidor, o que é que vai acontecer? No dia 15 de maio, as empresas de restauração vão ter problemas de tesouraria para honrar os seus compromissos. Com quem? Com o Estado, para pagar o IVA. E depois, em agosto, quando vai pagar o IVA de abril, maio e junho, quando em período de férias, onde tem que pagar em caixa com a Segurança Social, pagar ordenados e subsídio de férias, ainda tem que pagar com este acréscimo de IVA, é significativo. Está a ver? Houve alguma medida proativa? É isso que eu gostava. Agora, é o Estado que tem que resolver. Só para terminar. Mesmo para terminar. Para perceber. Ainda recentemente, o primeiro-ministro inglês, David Cameron, chamou os investidores, os business angels, nomeadamente, e lançou o desafio. Nós temos desemprego na nossa economia. Quem é que temos que criar emprego? Quem cria o emprego são as empresas. Que tipo de empresas é que temos que criar? Empresas do conhecimento. Quem são as empresas do conhecimento? Quem é que pode criar empresas do conhecimento? Cientistas, tecnológicos e pessoas ligadas à área da informação. Que conhecimentos é que essas pessoas têm? Conhecimento tecnológico, conhecimento empresarial não têm. Então o que é preciso? Capital e conhecimento empresarial, que são aquilo que os investidores têm. É isso que devia ser promovido. E não a defesa da que eu não concordo com isso, eu não concordo com o meu colega quando, através da minha interpretação, dizia que o modelo antigo, faseado do Estado, não é isso que eu estou a defender. Antes, pelo contrário. Vamos agora ouvir a opinião de um telespectador, Alcides Dias, liga-nos de Odivelas. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde, senhora jornalista, e boa tarde aos seus convidados. A pergunta, de facto, é pertinente e eu também não tenho muito para acrescentar. A questão é a seguinte: o governo português deveria obrigar a maior parte dos bancos a financiar a economia, porque estes senhores que ao longo de esta década andaram a dizer todos os dias para a comunicação social que ganhavam milhões e que estavam a correr-lhes muito bem, quando já a crise já andava na carteira de muita gente. Portanto, obrigar estes senhores a investir na economia. E termino a minha intervenção dizendo também que o seguinte: visto que temos gestores incompetentes, como temos governantes políticos incompetentes e que também não são transparentes e sérios, porque todos os dias nós gastamos mais do que produzimos. Como é que é possível haver crescimento ou alguma estratégia? É impossível. E deixo aqui uma sugestão ao económico. Gostaria de falar sobre o BPN, porque vai um senhor seu convidado, que é o Paladino, que é o ex-presidente do BIC. Portanto, a ver se fazem um debate sobre o BPN. Bom fim de semana e boa tarde, muito obrigado. Mira Amaral foi entrevistado aqui ontem. Obrigada, Alcides Dias, pela sua intervenção. Vamos pegar aqui nesta ideia deste telespectador de obrigar os bancos a emprestar dinheiro. Certamente que isso não se pode fazer, mas haverá alguma coisa do género que Falamos possa há pouco ser levada disso, ou seja, a possibilidade de os bancos que foram intervencionados terem o spread máximo, ou seja, o Estado, enquanto regulador, não permitir, na minha opinião, já quase que entramos em algum agiotismo bancário nas taxas que são praticadas. Estamos a falar acima de 2 dígitos para a maioria das PMEs. Hoje, quando se conseguem financiar entre o spread aplicado e a taxa de juro, estamos a falar muitas delas acima de 10%. E, portanto, não é viável em termos de modelo económico. Ou seja, só o financiamento à economia limita qualquer possibilidade de crescimento. Portanto, se os bancos forem limitados no montante máximo do spread a aplicar, através do Banco de Portugal, enquanto uma medida, da mesma forma que aplica a tantas outras medidas, eu acho que isso liberta claramente recursos para a economia. Eu com isto não estou a dizer que os bancos devem financiar quem eles entenderem que não é financiável. Aquilo que estamos a dizer é, no caso dos bancos decidirem financiar, tem um spread máximo, que é uma coisa diferente e que importa clarificar. Portanto, a única coisa que acho que o Estado deve fazer é essa. Nós estamos a dar as garantias, portanto, quem está a cobrir o risco não é o banco, são os contribuintes, portanto, isso tem que ser transmitido para a economia de alguma forma. E, portanto, acho que é essencial fazer esta componente. Agora, eu diria que a grande diferença, e concordo consigo, não tem a ver com o pensamento estratégico, que é mais ou menos assente, tem a ver com a implementação. Exatamente. E essa implementação faz toda a diferença, quer no sentido de urgência, quer na forma. E, portanto, pode não haver diferenças naquilo que é a linha estratégica, e eu acho que é uma pena que os partidos do arco da governação todas, incluído o Partido Socialista e outros que queiram estar, eu acho que Portugal tem um caminho tão curto que a estratégia temos que estar todos de acordo com ela, e não se trata nem de esquerda nem de direita. Trata-se apenas de se implementar a melhor solução. Mas na forma como se implementa a solução, aí sim há opções políticas e ideológicas. E eu deixo sempre aqui esta opção em cima da mesa para as pessoas perceberem a diferença. Há uma grande diferença entre cortar o salário a todos ou despedir aqueles que não são precisos. São duas opções para se atingir o mesmo número. E isto é que as pessoas têm que perceber que modelo é que cada uma está a gerar. E eu percebo que no momento zero o Governo não tem hipótese, porque demora tempo a despedir pessoas,
que não o possa fazer e, portanto, tem que cortar tudo a todos. Mas é insustentável que toda a função pública deixe de promover o mérito, que limite a carreira aos melhores, que não haja aquilo que são as bases de qualquer organização. Portanto, aquilo que eu diria é que tem que claramente ser assumida uma agenda efetiva para se chegar destes 40% aos 30%, de como é que vai ser cortado para além das privatizações. Porque as privatizações ainda estamos na parte fácil de executar, ou seja, é fácil de perceber. Porque assim que entramos nos detalhes é que vem esta parte mais complexa. Deixe-me dar outro exemplo. Rapidamente, para passarmos para a parte do Código Laboral, que já não temos muito tempo. Então, estava-lhe a dar outro exemplo concreto. Sim. As freguesias. Nós não devíamos estar a discutir extinção de freguesias. Devíamos estar a discutir extinção de municípios, em que provavelmente era um modelo novo, em que se calhar nós vamos chegar à conclusão que para gerir Portugal não precisamos mais do que 40 ou 50 municípios. E, portanto, ainda não estamos a ter essas discussões que são verdadeiramente importantes. Fácil de levar a cabo, não é? Vamos então agora falar do Código Laboral e começo por si, sobre esta declaração de voto conjunta de 55 deputados do PS e também, não esquecer, o voto contra de Ribeiro Castro. Eu diria que o mercado laboral também já saiu da componente ideológica. Há quem ainda tenha algumas amarras e quem não tenha algumas amarras. Portanto, na realidade, hoje, não há hipótese de manter o antigo modelo social europeu naquilo que são os direitos e as proteções do emprego. Portanto, eu diria que hoje vamos continuar progressivamente em pequenos cortes anuais de direitos com base nos direitos anteriores que existiram. E, portanto, eu diria que hoje o facto político mais importante não é propriamente esta reforma, que eu acho que as pessoas já se perceberam que ela vai acontecer, é uma questão de tempo até perdermos... discutida, não é? Para mim, a surpresa é como é que um líder partidário não se demite quando 55 pessoas de um grupo parlamentar que não chega a 90 votam diferente daquilo que é a sua indicação. Portanto, repare, é uma maioria de tal forma qualificada que deixa o líder do Partido Socialista sem nenhuma alternativa. Portanto, neste momento, eu diria que daqui a 6 meses vamos estar a dizer que este foi o momento em que ficou público que António José Seguro perdeu o controle da liderança do PS. Portanto, formalmente, 55 pessoas deram a cara a dizer que não se reviam na decisão que ele tomou. E, portanto, temos duas coisas. Uma que é mais preocupante, que é o Partido Socialista querer fazer uma guinada à esquerda e aproveitar a boleia de alguma contestação que possa haver. Outra é achar que este Partido Socialista não quer ser responsável e não assumir aqui a parte do memorando. Ribeiro Castro agora. Ribeiro Castro é uma coisa que eu ainda não consegui perceber, mas é um sinal também muito importante para se ficar aqui com esta ideia que a proteção social não é de esquerda ou de direita e, portanto, acho que demonstra muita coragem. Eu só fiquei, porque não li a declaração de voto que ele fez e, portanto, não percebi os motivos que o puseram por trás dessa declaração de voto e, portanto, não vou comentar a posição dele até conseguir perceber. Voltando para o Código Laboral, Francisco Banha, torna as empresas mais competitivas? Olha, há pouco, até com o comentário do nosso ouvinte, dizendo que não é o Estado que cria empresas, certo? E agora devolvo a bola, entre aspas, ao contrário. É que não é pela legislação que também se conseguem criar empregos. Portanto, não é pela mesma lógica. Portanto, não se pode querer sol na eira num dia e a chuva no naval no outro. Isso é impossível. E as empresas têm um aspecto bastante importante. Há pouco o meu colega falou da esquerda e direita. Nós, nas empresas, temos uma realidade muito dura. Nós temos custos e proveitos. Se os custos são superiores aos proveitos, só temos uma hipótese. Fecha. Não há outra hipótese, a não ser que a gente ponha o dinheiro e tudo tem um limite. Portanto, aquilo que eu gostaria de ver no Código Laboral ou nesta reestruturação são coisas que não estão. São coisas como, por exemplo, temos a capacidade e a flexibilidade de fazer aquilo que os alemães fizeram, ou os holandeses fizeram, da flexi-segurança, no sentido de se eu tiver pessoas a mais na minha organização e para que não faça o despedimento dessas pessoas, poder fazer aqui um triângulo. Ou seja, a empresa paga um determinado X de vencimento, o empregado deixa de receber um X e, por exemplo, o centro de emprego paga o outro um terço. Esse tipo de medidas é que eu gostava de ver aqui, porque isso é que me ajudaria, num período em que há uma retração económica de procura interna de 14%, quando há uma redução de 7,3% do consumo privado, eu tenho que ter um período que me possa ajustar a minha estrutura. Ou seja, é muito mais importante eu conseguir manter os postos de trabalho durante algum tempo, partindo do pressuposto que depois pode haver uma retoma na economia, nomeadamente europeia, para onde nós exportamos os tais 70%, do que haver questões de bancos de horas e coisas assim do género. Eu não quero entrar muito por aqui, sou empresário, sou empresário,
ouvi e li, não tem qualquer impacto na minha estrutura de custos, nenhuma, porque se eu tenho neste momento uma carga laboral superior àquilo que são neste momento as minhas exigências em termos de serviços, o que é que eu tenho que fazer? Portanto, o que é que me interessa ter bancos de horas? Eu tenho é que arranjar emprego a aquelas pessoas. Preocupado estou, por exemplo, com o aumento significativo do custo do gasóleo, que não me permite, por exemplo, repercutir isso no preço final porque os consumidores não têm dinheiro, o preço da energia, eu não posso continuar a pagar custos de energia brutais, isso é que a mim preocupa. Francisco Benha, muito obrigada. Vamos se esses problemas serão resolvidos. Muito obrigada pela sua presença. Mário Xavier também. Chega ao fim esta Assembleia Geral, que regressa na segunda-feira. Tenham um bom fim de semana.